Do cordeiro ao leão, do sacrifício à esperança. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E vambora mais uma vez, que nós estamos aqui com uma nova roda de parola. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola. É isso aí, pessoal, estamos de volta para mais uma roda de parola inédita, parola de número 121, mais uma dentro do tema Jesus. Meninos, estamos aqui então na 10ª parola desse tema que está sendo especial, tá dentro uma profundidade de conversa tão bacana, tão gostosa, e continuam, né, cara, as pessoas nos parando na rua, pedindo maiores explicações sobre as coisas que nós estamos discutindo. Assim, tem gente que me fala assim, cara, eu tive que escutar a parola 2, 3 vezes para poder mastigar tudo isso que vocês estão falando, porque realmente a informação o Arthur bíblica é muito... fica falando difícil, fica falando umas coisas nada a ver, que nem a gente entende, né? Essa aqui é a primeira parola onde o nosso participante ele fala em uma língua que nem os anjos interpretam. Não, mas esse é o golpe dos advogados. Esse é o golpe dos advogados. Falar difícil para parecer inteligente. Mas ganha grana, hein? Ganha grana. A diferença é que aqui eu não ganho nada. Não, você ganha likes. Pro meu ego, isso é muito bom. O legal é que hoje, para poder fechar esse tema Jesus aqui, a gente está fazendo essa parola temática, vamos dizer assim, né? Estamos aqui já todos paramentados, né? O Paulinho com a sua cara de cordeiro, né? E o Wilsinho com a juba de leão, invisível, né? No multiverso. Então... Transjuba. Vamos lá. É uma transjuba. A transjuba. É uma transjuba. Exatamente. Meninos, vamos fazer o seguinte, então. Vamos falar dessa parola que a gente está intitulando aqui de O Cordeiro e o Leão. A gente tem vindo nessa pegada de falar a respeito de Jesus. E aí, lá na primeira parola dessa série, nós falamos, ele é desde o princípio, né? A gente falou a respeito de tipologia bíblica lá, dos vários momentos em que Jesus ele aparece, né, no Antigo Testamento. Mas uma das formas como Jesus é citado nas Escrituras, aliás, 2 formas, né? Cordeiro e leão, mas nesse primeiro bloco especificamente não vamos falar de cordeiro. Essa face de cordeiro de Cristo não é um animal escolhido a esmo, né? A gente sabe que tudo tem um simbolismo, tudo tem um significado. E a gente remonta desde lá do Gênesis, quando o primeiro cordeiro precisou ser sacrificado para poder, assim, derramando o seu sangue, expiar o pecado do homem. De lá para cá, muitas vezes a figura do cordeiro foi se repetindo nas Escrituras. A gente pode pegar o cordeiro de Abraão com Isaac, nós podemos pegar o cordeiro depois da citação de Isaías, né? O Paulinho estava falando em off, Isaías 55, né, Paulinho? É isso? 51. 53. 53. Isso. Então, e essa figura de Jesus como um cordeiro, ele se estende do Antigo até o Novo Testamento. Nós vamos pegar isso nos Evangelhos. João Batista, na primeira vez que ele vê Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essas citações a respeito da figura de Cristo como um cordeiro, ele vai se estender até Apocalipse, quando, então, o João vai falar assim, vai perguntar, né, quem que é digno, então, de abrir o livro? E aí aparece, eis o Cordeiro que é digno de abrir os 7 dos selos do livro, enfim. Bom, dando essa pincelada, né, essa panorâmica mas muito leve, muito superficial, mostrando para você que está nos acompanhando que a figura de Jesus citada como um cordeiro acontece desde o princípio.
Então, vamos falar um pouquinho sobre por que, então, Jesus ele é identificado como um cordeiro. Então, Paulinho, quer começar com essa aí? Posso? Bom, você citou Abraão, Arthur, mas Abraão aparece ali como um prenúncio, né? Um prenúncio de algo que mais tarde seria estabelecido pelo Senhor. Lá em Êxodo 12, a gente vê o estabelecimento do Senhor em referência à festa da Páscoa. E se a gente avançar para Levítico, ali pelo capítulo 17 de Levítico, nós vamos ver leis acerca dos animais sacrificados em sacrifício, né, oferecidos em sacrifício, né, e como o sangue destes animais deveria ser utilizado para a expiação dos pecados das pessoas que, porventura, oferecessem tais sacrifícios através dos sacerdotes, né? Mas eu digo que Abraão e o sacrifício lá atrás aparece como um prenúncio, porque a lei da Páscoa ela é estabelecida em Êxodo 12. Né? Ela é estabelecida para o povo de saída para o deserto. E quando a referência de João Batista a Jesus aponta para Cristo como o Cordeiro de Deus, a menção que João Batista está fazendo é em referência ao Cordeiro do sacrifício pascal, né? Cordeiro do sacrifício da cerimônia de passagem. A Páscoa, em hebraico, é Pessar, e Pessar significa passagem, né? Significa a saída de uma condição para uma condição melhor. E nós sabemos o que é o Pessar do povo de Israel quando eles saem do Egito e começam a avançar pelo deserto rumo à terra prometida. É uma passagem de libertação, né? Uma passagem de rendição, é uma passagem para uma nova vida e para uma nova terra, né? Para uma terra própria. A Páscoa de Cristo, o Pessar de Cristo, o sacrifício de Cristo, ele significa para nós também essa passagem de uma velha vida para uma nova vida, né? Essa passagem do império das trevas, como diz Paulo lá na carta aos Colossenses, capítulo 1, né? Ele nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quer dizer, essa passagem das trevas para a luz, da morte para a vida, né, do velho homem para o novo homem, da velha criatura para a nova criatura, ela é possibilitada através do sacrifício de Cristo Jesus. Por isso, Cristo apontado ali por João Batista como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A condição para que esta passagem das trevas para a luz, da morte para a vida, né, a condição é a condição de expiação de pecado, né? E nós entendemos que todo escrito de dívida, Colossenses 2,14 diz isso, né? Todo escrito de dívida que era contra nós já foi encravado na cruz, uma vez, então, que Cristo fez o sacrifício vigário pela nossa redenção. Né? Em Apocalipse, capítulo 5, verso 9, a palavra diz que ele comprou para si povos de todas as tribos, línguas, raças e nações com o seu sangue, ou seja, com o seu sacrifício, né? O cordeiro, porque o cordeiro aparece ali no capítulo 4, né, de Apocalipse, então no capítulo 5 o assunto é ele comprou para si esses povos de todas as tribos, línguas, raças e nações, ou seja, fomos resgatados, fomos transportados, esse é o Pessar, essa é a Páscoa, essa é a nossa passagem das trevas para a luz, de uma condição de povo morto para um povo que recebeu vida através deste sacrifício, né? Então toda essa referência que João Batista faz, ela tem este fundamento de Êxodo capítulo 12, né? Ela tem este peso das leis acerca do uso do sangue em Levítico 17, né? Levítico 17 vai falar acerca do sangue sendo aspergido no altar, né? Eu fico pensando, cada pessoa que rende-se a Jesus,
é o valor do sangue derramado no altar, que foi o Calvário, sendo resgatado para Deus através daquela vida que rende-se ao Senhor. Agora, o que acontece antes é um prenúncio do que vai acontecer, uma vez que a Bíblia ela é cheia desses ciclos, né? Então, a gente tocar lá em Abraão, não estamos equivocados ao tocarmos em Abraão, porque já antevemos aquilo que em Cristo consuma-se. Quando nós tocamos na lei, não estamos equivocados, porque já antevemos aquilo que em Cristo consuma-se. E por aí o Antigo Testamento vai cheio, né, de referências futuras, proféticas, acerca de Cristo como Cordeiro. Quando você estava falando, eu estava buscando um texto, Isaías 53 diz algo bem interessante, né? Que ele diz assim, eu gosto do paradoxo, que ele fala assim, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Olha que interessante. E aí, no verso 7 diz, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro. Ou seja, também como uma ovelha. Aqui existe um princípio da identificação e da substituição, né? Porque nós estávamos como ovelhas, perdidos, desgarrados. E aí ele nos substitui na posição de perdição para que nós pudéssemos experimentar, né, do seu penoso trabalho. E aqui eu acho interessante porque Isaías está dizendo, olha, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro. Ou seja, existe uma comparação aqui do comportamento de Jesus como do próprio animal. Porque o animal, no seu abate, o cordeiro ou a ovelha, é interessante porque é como se ele sentisse, ele tivesse o discernimento do que vai acontecer com ele no abatedouro. Então, existem até alguns filmes, né, películas e tal, onde é mostrado justamente isso. A ovelha, ela tendo o discernimento do que vai acontecer e ela não abre a boca, ela sabe que ela está indo para o matadouro e ela começa a chorar. Jesus no Getsêmani, ele começa a, entre aspas, chorar. Ele sua o sangue, tamanha a opressão que ele estava vivendo ali. Na cruz do Calvário, ele é o sacrifício perfeito. Ele nos substitui. Nós que até então éramos ovelhas perdidas, agora nós temos nele o exemplo, como João vai dizer lá na primeira carta, né? Olha como isso é interessante. Na verdade, nós estávamos desgarrados, e aí tem aquele... Talvez, Arthur, você pode fazer um corte exatamente aqui, colocando o famoso vídeo que está rolando ao longo desse ano aqui, de uma ovelha que cai dentro do buraco, o pastor tira, e aí ela vai, pula e cai de novo, né? Nós estávamos dessa forma, né? Nós estávamos pulando de um lado para o outro, completamente desgarrada, mas Jesus, ele nos coloca no prumo. Ele é o exemplo que nós devemos seguir. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer a respeito disso, né? Sede, depois, meus imitadores, como eu sou de Deus. E aqui nós vemos aquilo que o apóstolo João, ou melhor, dizendo, errei aqui, aquilo que João Batista vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele ali está apontando para aquilo que Isaías estava dizendo. Então, quando a ovelha é levada ao matadouro, ela se aquieta, ela sofre, ela é oprimida, mas mesmo assim, ela entrega não somente a sua carne, mas também a sua lã. E olha que interessante, Jesus na cruz, ele entregou as suas vestes para que a minha nudez e a sua nudez fosse coberta. Ali foi jogado sorte das vestes dele, da mesma forma. Ali ele foi ultrajado, ele foi humilhado, ele foi completamente lançado ao opróbrio, para que eu e você pudéssemos viver uma novidade de vida. Eu acho esse texto riquíssimo aqui, e essa comparação, essa metáfora que a própria palavra ilustra a respeito disso. Não é à toa que, citando o que o Paulinho falou sobre Abraão,
né? Jeová Jirê, Deus da minha provisão, ele proverá para si um cordeiro. Ali, mais para frente, nós vamos ver Jesus falando que Abraão viu a Cristo, e aí os judeus perguntam, mas como assim? Você não tem nem 30 anos. E ali nós vemos que desde a fundação do mundo já tinha um sacrifício de um cordeiro. Olha que interessante, né? Essa proposta da substituição, né? Sacrifício substitutivo, ele tem uma característica muito, muito interessante que eu penso. E o Wilson, ele citou uma questão que eu vou deixar para o final da minha fala. Antes de você complementar, Arthur, já que o Wilson fica pegando no meu pé, porque eu falei difícil, eu falei sacrifício vicário, o termo vicário quer dizer exatamente isso, substitutivo, tá? Para pessoas assim, intriguentas, né? Fica aí a dica de uma palavra bonita que dá para substituir. Eu pensei que você ia falar o certo para aqueles que não são advogados, que gostam de utilizar palavras difíceis. Mas está tudo certo. É que eu não sei falar em latim. Eu não sei falar em latim, senão. Foi embora. Apelou. Fugiu. Ei, então, como eu estava falando assim, né? As duas passagens que me trazem essa questão da substituição, né, e da representatividade disso. Primeiro, a passagem de Abraão no Moriá, né, sem dúvida, né, Deus proverá para si o cordeiro. E a questão é que Deus já havia preparado esse cordeiro desde a fundação do mundo e o sacrifício já estava determinado, já estava pronto, vamos dizer assim, né? Mas a segunda passagem que eu gosto muito, e tem tudo a ver com a Páscoa também, que estava citando, Paulinho, é a questão do povo saindo do Egito, quando a última das 10 pragas, né, que era a morte dos primogênitos, e então o ordenamento do Senhor é, olha, junta as famílias dentro de casa, né, imolem um cordeiro para si, cada um faça a sua refeição, e o sangue você vai passar nos umbrais das portas, e aonde este sangue estiver aspergido nas portas, o anjo da morte passaria e não levaria consigo os primogênitos, né? A presença do cordeiro substitutivo, ele faz com que a morte perca o seu poder, perca a sua validade, né? E eu quero fazer uma ponte muito rápida hoje, gente, porque hoje eu estava comentando com um amigo meu e a respeito do momento que nós estamos vivendo, enfim, e no meu coração veio o Wilson, ele sempre fala a respeito da terra de Gósen, né? Então, eu quero hoje, assim, deixar isso registrado para quem está nos acompanhando, para quem está aqui conosco semana após semana, e para nós mesmos, né, discutimos a respeito disso, né, assim, por mais que a gente perceba que o ambiente não é favorável, embora a gente perceba que as coisas ao nosso redor, pode ser que uma escuridão esteja se aproximando, né, nós vivemos numa terra de Gósen. Nós vivemos numa terra onde a bênção do Senhor está presente e o sangue do Cordeiro está aspergido nas nossas portas. Então eu quero declarar sobre a sua vida que mal nenhum se chegará à sua casa, mal nenhum se chegará à sua tenda, porque o sangue do Cordeiro está sendo derramado sobre a sua casa, guardando neste exato momento a sua família e tudo aquilo que você tem trabalhado, tem construído ao longo desses últimos tempos. Então, a gente quer deixar essa palavra de paz, de esperança para você, né? Esteja revestido com o sangue do Cordeiro. Peça para que o sangue do Cordeiro seja derramado sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, porque como a gente já disse, né, há poder no nome de Jesus. A gente crê que esse poder, ele guarda, ele salva, ele cura, ele liberta, né? Como o Soso, que o Sino tanto fala, mas fechando esse parênteses, que eu precisava falar a respeito disso, queria nesse último momento da gente focar um pouquinho na questão da mansidão de Cristo, mas na característica do Cordeiro, que é a obediência. O Sino falou uma coisa que toca exatamente nisso, que assim, mesmo sabendo da dificuldade, mesmo sabendo daquilo que eu esperava,
em nenhum momento Jesus ele desviou, né? Ele foi obediente até o final, até a morte de cruz. Então, essa personalidade de Jesus como um cordeiro mostra uma questão de obediência, que eu acho que é um fundamento muito importante para essa faceta de Jesus, né? E o texto de Apocalipse 5, que é para onde a gente vai apontar agora, mostra que, e eu estava aqui até olhando aqui, eu tive a curiosidade enquanto você estava falando, estava lendo aqui, Apocalipse 5:5 vai falar: todavia um dos anciãos disse, não choreis, eis que o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E aí, só que no versículo 6, ele fala assim: então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. E ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, enfim. Aquele que é digno de abrir, ele se apresenta como leão, mas aquele que é digno de abrir o livro é o cordeiro. Então, eu queria escutar um pouquinho vocês a respeito disso. Eu sei que existe algo profundo por trás dessa passagem, e pelo sorriso de vocês, eu creio que tem algo especial sobre isso. Queria ouvir vocês. Deixa eu colocar um ponto importante aqui. Você falou da mansidão, mas a mansidão é uma das consequências do que eu vou falar, né? Lá em Deuteronômio 15, no finzinho de Deuteronômio 15, os últimos 4 ou 5 versículos vão falar acerca dos critérios dos animais, acerca dos animais serem oferecidos em sacrifício, né? E o critério essencial é o seguinte: tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito, né? Isso para todos os animais, não apenas o cordeiro, tá? O cordeiro está na lista, mas todos os animais que seriam oferecidos em sacrifício deveriam ser perfeitos. E isso é tão sério que é o único critério que tem um reforço dizendo assim: se não for perfeito, não ofereça ele ao Senhor. Tá? Por que Cristo constitui-se como o sacrifício vicário, ou o cordeiro vicário, o cordeiro substituto? Justamente pela sua perfeição, né? Justamente pelo grau de perfeição completa que está estabelecido em Jesus, né? E dentre as características da perfeição está a mansidão, dentre as características da perfeição está a obediência, dentre as características da perfeição está o serviço e tantos outros atributos que a gente pode associar à perfeição de Cristo, né? Então, para deixar essa bolona na boca do gol pro Wilson, eu vou deixar aqui, né, essa raiz de todos os atributos, né? Levantei só para ele cortar. Eu vou deixar aqui essa raiz, né, de todos os atributos que tornam Cristo como o perfeito sacrifício substituto em favor da compra das nossas vidas. Eu não entendi a parte de você cortar para mim aqui, mas está tudo certo. Corta para mim. Quando nós vamos ler a respeito desse texto de Apocalipse, né, que o Arthur citou, que só ele foi encontrado como digno, você faz uma menção muito, muito feliz quando você diz, de fato, que ele era o Cordeiro perfeito, né? E nós não podemos nos esquecer de toda a trajetória. E eu gosto muito de citar Salmos capítulo 24, quando diz, né, abrir as portas das vossas cabeças, que entrará o Rei da Glória. E eu gosto da ilustração. Jesus, ele saindo, ele vira para a mulher: não me detenhas, porque eu ainda tenho que levar esse sangue que foi derramado. E aí ele entra, e é engraçado porque o anjo fala: quem é o Rei da Glória? Né? Aí está o Rei da Glória. E aí isso já aponta profeticamente, porque o próprio anjo ele fala: quem é digno de abrir? É como se estivesse dizendo: quem é digno de abrir esse livro? Ei, as portas já se abriram,
ali está o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. É ele quem é apto para abrir o livro. E nesse livro, né, a gente sabe muito bem, ali está o nosso nome escrito. Você que já aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o teu nome está lá escrito, né? Se você ainda não teve a oportunidade disso, esse é o momento de você ter o teu nome escrito no livro da vida. E você, no tempo oportuno, né, você está diante do tribunal de Cristo. Então, eu tenho para mim dessa forma, olhando o motivo pelo qual o anjo ele fica preocupado, olha, mas o Rei da Glória já está ali, né? Ele já entrou com um único e último sacrifício perfeito, e uma vez por todas. E agora não é mais necessário entrar anualmente, porque agora o sacrifício é pronto e acabado. Amém. Então, vamos chegar ao final aqui do primeiro bloco dessa parola número 121, a última dentro do tema Jesus. E no segundo bloco, nós vamos voltar aqui com a segunda face, né? Segunda faceta, a segunda revelação de Cristo, dessa vez como leão. Então, já deixa anotadinho aí para você estar de volta com a gente, tanto no Facebook, como no Instagram, como no YouTube. E para você que gosta de formato de podcast, estamos agora também no Spotify e no Deezer. Então, deixe seu joinha aqui, ó, e faz o seguinte, compartilha esse vídeo para muitas pessoas. Nós queremos divulgar a palavra do Senhor. Nos vemos em breve. Um grande abraço. Tchau, tchau.